Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo do canal, sejam bem-vindos. Pode entrar, senta no sofá, pega uma xícara de café, se vira. Gente, resolvi criar esse canal para poder compartilhar receita, dica de cozinha, coisa legal pro nosso dia. Eu não tenho muita técnica, não tenho curso. Eu só sou uma pessoa que gosta de cozinhar e falar. Então, por que não juntar os dois, né? E pra primeira receita do canal, tô trazendo hoje pão caseiro. Gente, sério, sem comentários, maravilhoso. Receitinha da minha mãe, super fácil de fazer, com poucos ingredientes, com as coisas que a gente tem em casa. Então, ó, aproveitem o vídeo, façam em casa. E se gostarem, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de comentar. Me ajuda agora no começo, vou ficar muito feliz se você fizer isso, tá bom? Um beijo, aproveitem o vídeo, espero que vocês gostem e façam em casa. E aí, bora aprender essa receitinha então? Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. Vou adicionar 10 gramas de fermento biológico em pó, que equivale a 1 pacotinho, e vou dar uma misturada. Depois de misturar muito bem, eu vou acrescentar 200 gramas de leite em pó. E vocês não têm ideia do cheiro e do sabor que isso dá no pão. Depois de misturar tudo, eu vou abrir um buraquinho no meio da massa para a gente poder colocar os ovos. Nessa receita são 3 ovos inteiros. É importante bater um pouquinho antes de adicionar na massa. Adicione 6 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Comece a misturar os ovos, o açúcar e o sal e já ir incorporando a farinha de trigo nessa misturinha. Depois de misturar, acrescenta 150 ml de óleo. Pode ser óleo de milho, óleo de soja, aqui eu estou usando óleo de girassol. E depois de misturar tudo, acrescenta 400 ml de água. Coloca um pouquinho e mistura e depois adiciona o restante, porque é ela que vai dar o ponto da massa. É muito importante respeitar as quantidades dos ingredientes nessa receita, porque ela não tem erro. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa, literalmente. É só ir dando uma apertadinha na massa, só para os ingredientes irem se incorporando uns nos outros. Quando ela chegar no ponto que já estiver desgrudando da mão, transfere ela para uma mesa ou uma bancada, polvilhando um pouquinho de farinha de trigo e vai dando só uma apertada nela, não precisa sovar com muita violência, é só para ela formar uma consistência mais lisa. Faz isso por mais ou menos 5 minutinhos. Feito isso, a gente vai voltar a massa para a bacia com um pouquinho de farinha de trigo, porque ela vai precisar ficar descansando para poder crescer. Duas horas depois... E olha só como a nossa massa cresceu e ficou lindíssima. Aí eu tô só mexendo um pouquinho na massa para poder voltar a umidade dela. Eu pesei a minha massa e dá mais ou menos 1 kg, 900 e pouquinho. Então vai dar 630, 640 gramas por pão. Lembrando que nunca se pode rasgar a massa e sim cortar na hora da separação. Unta uma forma com óleo e farinha de trigo, que agora a gente vai sovar a massa. Aí eu tô usando o cilindro para sovar minha massa, mas em uma delas eu vou fazer na mão para mostrar que é totalmente possível e que também fica uma delícia. Claro que o cilindro facilita a vida, mas na mão também é totalmente possível. Depois de sovar e abrir muito bem no cilindro, eu vou enrolando a massa como se fosse um rocambole, bem enroladinho. Como prometido, estou fazendo uma das massas na mão, não estou usando o cilindro, para provar que é super possível e não tem desculpa para não fazer esse pão. Sova ela muito bem por mais ou menos uns 10 minutos, e aí bota força. O ponto ideal é quando ela estiver soltando bolinhas de ar. Como dizia minha avó, se a massa está soltando pum, é porque ela tá boa.
E depois que a sua massa já estiver soltando pum, é hora de abrir ela no rolo. Abrir ela de forma vertical e lembrando que quanto mais fininha ela ficar, melhor vai ficar a textura do pão. E depois de abrir ela muito bem, bora enrolar essa massa. Aí eu fiz um detalhezinho nela só para poder sinalizar depois de assada qual que foi a massa que eu abri na mão. E aí estão nossos pães, olha só que lindos. Agora eles vão precisar ficar mais um tempinho tapadinhos, descansando para poder crescer mais um pouquinho. 2 horas depois. E olha só como eles ficaram lindos. Eu pincelei uma geminha de ovo só para dar uma corzinha. Coloca eles para assar num forno pré-aquecido a 150 graus por mais ou menos 50 minutos. Gente, olha. Olha a fofurinha que tá esse pão. E esse aqui foi o que eu fiz na mão, que ficou perfeito, fofíssimo também, olha só. E essa casquinha, crocante, muito top. Façam em casa que vocês não vão se arrepender, olha isso. Tem até aqui uma certa plateia também olhando pro pão, até elas ficaram de cara com o pãozinho que foi feito aqui. E aí, gostou da receita? Os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo com mais algumas informações importantes. Não esquece de deixar o meu gostei, de comentar o vídeo, de compartilhar e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.